História da gente, sempre um programa maravilhoso. E para mim é uma honra, recebida por Deus, de estar apresentando esse programa. Queria muito agradecer a Deus por essa rica oportunidade. A Igreja Batista da Lagoinha, que tem sido essa porta, esse canal para trazer pessoas para contarem a sua história. A Rede Sub Televisão, por ser esse canal que vai até a tua casa, levando essa história cada vez mais e mais, onde a gente nem imagina que está chegando. Não sei nem onde eu estou chegando agora, mas eu sei que o coração de Deus está chegando até você. Nessa empreitada, Deus nos coloca para ouvir histórias maravilhosas. E hoje eu quero escutar a história desse grande irmão maravilhoso que foi meu líder, é meu líder até hoje. Lorival, querido. Deus te abençoe, meu querido. Oh, a alegria é minha, é muito grande estar aqui, né, com o Cris, meu amigo, meu irmão. E para mim é uma alegria assim tremenda, né? Nós trouxemos também conosco, que faz parte da banda lá, Manancial, a Luciana também. E é uma alegria grande estar aqui, Cris, pode ter certeza disso. Eu queria também apresentar a Luciana, né? A Luciana hoje que está ali na linha de frente, como é que é? É, graças a Deus, Deus nos chamou para essa obra, né? E a gente está ali glorificando o nome do Senhor, falando do amor de Deus a tantas pessoas. Para a gente é um privilégio, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Amém. Lore, quanto tempo tem a banda Manancial, irmão? A banda Manancial já vai para 30 anos, Cris. 30 anos. Não, parece que você é velho, você fica falando. Pois é, eu não podia revelar, né? Mas a banda Manancial vai para 30 anos, aproximadamente, e toda a vida ali em Lagoinha, desde que cheguei em Lagoinha, eu sou líder de louvor. Desde o primeiro dia que eu entrei em Lagoinha, eu sou líder de louvor ali. Quando eu cheguei, nem tinha banda na Lagoinha, nem tinha banda. Era o grupo do Sérgio Sequiná, o Sérgio Diante do Trono, né, da orquestra. Formou uma banda, um grupo que dirigiu louvor de manhã, e eu à noite formei também um grupo que passou a dirigir os cultos à noite. Então, por alguns anos, a Lagoinha era o Sérgio de manhã, o Sérgio da orquestra, Diante do Trono, e eu à noite. O louvor da Lagoinha era desse jeito, no tabernáculo, antes do Templo Novo, né? Você é da época do tabernáculo? Sou da época do tabernáculo, quando não tinha banda. E aí começou a vir as bandas, era eu, Sérgio e Robinho com o coral, né? Sim. Eu um grupo de louvor, o Sérgio um grupo de louvor que fazia de manhã, eu fazia à noite, e o Robinho sempre, né, de manhã à noite com o coral, né? Era só nós três nessa época. Então toda a minha vida foi o louvor mesmo, e o privilégio de que... E por um tempo, por muitos anos até, além de líder de louvor, eu trabalhei, eu e pastor Márcio, né? Eu fazia parte administrativa lá com o pastor Márcio, conduzia a igreja, era só nós dois na época, né? E pastor Márcio, quando eu cheguei, falou: Lore, eu preciso de alguém que toma conta da igreja. E eu sou pastor, eu tenho que pregar no púlpito, eu não posso ficar preocupado com essas coisas, né? O pastor Márcio lembra disso. E ele falou: Lore, você assume isso aí. Aí eu fiquei na área administrativa, e sem ser um administrador, mas a gente conseguiu conduzir, e líder de louvor da igreja, né? Luciana, como que a gente está vivendo a responsabilidade, né? A história da igreja, né? É verdade. Responsabilidade, né? Manancial carrega um nome, né? Um nome assim de adorador, de pessoas que realmente estão falando do amor de Deus. E a gente está aí na guerra, porque nós sabemos que quando você está na plataforma, você está no louvor, você está numa guerra espiritual, você está lutando por vidas para Jesus. Então, além de estar cantando, você deve aprender a ser ministro. E eu falo isso com todo prazer, assim, todo o meu coração, que eu aprendi a ser ministra de louvor no Manancial. Porque muitas vezes a gente sobe numa plataforma e a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente só canta. Mas o que é realmente ser adorador? Porque é isso que a Bíblia diz, que o Senhor busca. Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que é ser adorador? O que é realmente estar ministrando a vidas? Nós temos que ter essa compreensão de estar ali para adorar a Deus, para buscar vidas, buscar almas para o Senhor. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor nos levantou para esse exército, para conseguir almas para Ele. Amém.
Eu me lembro de cabelo rastafari, brincão, e o violão na mão ali no manancial e aprendendo muito. Olha, como é que é isso para você hoje, você olhar e ver tantas pessoas que passaram pelo grupo, que hoje estão pastoreando, como eu estou pastoreando, Nossa. outros estão ali, já viraram cantores de renome, como é que é isso? O Cris, tem hora que eu até deito do travesseiro e começo a ver essas coisas. Como que Deus coloca a gente no lugar e com um propósito, né? E eu fico imaginando hoje o tanto de pessoas que passaram pelo Manancial, né? E o Manancial já ministrou com a André, Ana Paula, gravou CD até com a Ana Paula, gravou com a gente, com o Manancial. Já passou o Cris do Morro por lá, já passou. A gente ficou muitos anos ministrando com Ana Paula, André, Mariana e o Felipe, e o Vinícius Zulato, e o Léo Capuchin, e a Márcia, que ficou comigo quase 10 anos. Com a que cantou esse anos, a Ana Nóbrega. Ana Nóbrega, ministrando com a gente. Isso você põe a gente apertado lá, tira a música no tom. Com a Ana Nóbrega. Então, se a gente for falar, Gustavo, né? O Gustavo da Nívia, hoje é o marido da Nívia. O Gustavo, pastor Márcio, me levou para uma célula lá no São Bento com ele, para uma célula que ele dirigia no São Bento. Ele me levou para lá. O Gustavo me ajudava lá, eu com violão, o Gustavo tocando piano. E eu falei, pastor, vou levar o Gustavo lá para o Louvor da Lagoinha. E o Gustavo hoje é uma benção hoje na vida dos cantores gospel, da Nívia, a esposa dele. Então, foi gente demais. O Edgar guitarrista, Cabral, o Elias, que ficou com a Ana Paula por muitos anos, Diante do Trono, né? O Gustavo também foi tecladista do Diante do Trono, o Bruno, baterista do Diante do Trono lá no início, Então, foi muita gente que passou, né? Se a gente for relatar aqui os nomes das pessoas, e a gente vê que esse pessoal hoje tudo dando fruto, né? É uma terra que tem um adubo bom. Né? Que ali você planta, floresce e quando vê está dando frutos, né? E hoje eu vejo você lá, eu lembro muito bem da Vanessa, né? Vanessa, um abraço para ela. Vanessa, né, que marcou a gente tanto, né? Sandra. A Sandrinha, né? Que era Cíntia, a época que você era o nosso violonista, né? Então, Cris do Morro, é muita gente, né, Cris? É muita gente, né? E para você ver essa história, assim, passar, que talvez você, na época, era menina nova, né? Acho que nem pensava, né? Nem pensava. Aí, como é que você está hoje à frente, conduzindo, e vê umas histórias maravilhosas dessas? Para mim, como eu disse, é um privilégio, né? É uma oportunidade e é um presente de Deus. Eu conheci o pastor Lore a partir do momento que eu disse ao Senhor que eu iria cumprir meu chamado. Então, eu participava do louvor na igreja local. Hoje eu sou da igreja Lagoinha Minaslândia. Só que eu não me entregava como deveria. E a partir do momento, eu lembro até hoje, de madrugada, eu tenho costume de orar. E eu fui falar com o Senhor e eu disse, Senhor, a partir de hoje, eu vou levar o meu chamado a sério. Eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E aí, de repente, o pastor Lore apareceu lá, né, pastor? O pastor apareceu lá e a gente começou na banda. E para mim foi um privilégio tão grande. E tá era o marido, né? O marido dela. A família. A família veio, né? O marido dela é guitarrista hoje da banda. Graças a Deus. O Lore ainda tem aqueles almoços, jantares que a gente fazia, aqueles churrascos que a gente fazia do Manancial. Você ainda faz aquilo? Não, é porque o que acontece? O Manancial sempre está renovando, né? Sempre foi assim, né? Entra uma turma e Deus vem, traz outra turma. Agora tem que engrenar isso, essa turma, né? Que chegou agora. Tem que fazer isso, a nossa era tão bom. Mas isso marcou a gente, né, Cris? Marcou muito. Ô, Lore, e aquela célula que a gente tinha aos sábados à tarde? Eu lembro que a gente tinha um ensaio às 2h da tarde. E depois nós ensaiávamos até às 4. E depois das 4h a gente tinha uma célula de 4 às 6. Isso. Você ainda mantém esse... Que é difícil no grupo de louvor ter isso. Você mantém isso? Depois da pandemia,
aquela questão que eu conversei com o pastor Márcio, eu tinha um desejo de fundar uma igreja, assim. Fundar uma igreja do nada. Eu tinha um desejo muito grande de abrir uma igreja. Falei com o pastor Márcio, no início, falei com o pastor Márcio, pastor, eu acho que o pastor me abençoar, me dar um tempo da Lagoinha para... Eu tinha esse desejo de abrir um trabalho do nada. Porque eu cheguei em Lagoinhas, tudo, fiquei ali e tal, mas eu tinha um desejo de abrir um trabalho do nada, assim. Chegar num lugar e começar um trabalho. E aí conversei com o pastor Márcio, pastor, me dá um tempo, muitos anos em Lagoinha, aí conversamos, etc. E enfim, pastor Márcio me abençoou. E eu fui e fundei uma igreja. E eu fiquei 6 anos fora de Lagoinha. Você foi um dos que nos abençoou lá, né, nessa igreja, fazendo louvor, né? Sim. Com a sua banda, lembra? Lembro. E eu saí um período de 6 anos da Lagoinha para fundar uma igreja. É o desejo de fundar uma igreja no bairro que eu nasci. Eu tinha um desejo de abrir uma igreja. E eu comecei a igreja do zero lá. E dei o nome, e o nome da igreja é Igreja Batista Manancial Louvores. O mesmo nome. E eu fiquei 6 anos, fundamos essa igreja, estruturamos essa igreja, consagrei 2 pastores, que é o Isaías, que cantou com você também. Cantava comigo e a esposa. E a esposa, é a Marilza, né? E eu consagrei os 2 e passei a igreja. Falei, o desejo do meu coração aqui foi cumprido. Passei e voltei à banda, e a banda parou, a banda Manancial parou. E logo que eu voltei, a gente remontou a banda, onde a Luciana hoje também faz parte dessa banda. Bem, eu não sei se você lembra, mas teve na minha vida como ministro de louvor, teve uma situação muito especial, foi um culto de domingo de manhã, em que nós cantamos um hino da Aline Barros, Digno é o Senhor. E eu lembro que a gente ia ensaiar dele no sábado para tocar no domingo pela manhã, e eu não tinha ainda tirado todas as notas do louvor. E a gente tinha aquele período de teste, que as pessoas ficavam olhando a gente lá no final, o Sérgio, tal. A turma toda ali, né? E aí, eu lembro que naquele dia teve um mover tão grande. Vanessa que cantou. A Vanessa abriu as cordas vocais. Não, aquele dia marcou a nossa vida. E aí eu vi a igreja indo em prantos. E eu nunca mais vi aquele mover em outra igreja, assim. E olha que eu tenho essa que ministro, que eu estou ministrando, adorando. Eu nunca mais vi isso. O que você acha que está faltando para voltar aquilo? A Nívia, eu fui num congresso de louvor, um congresso de louvor, e a Nívia estava ministrando nesse congresso. E a Nívia, ela também sente falta desses momentos. Que a Nívia, ela falou lá que a gente precisava voltar a esse tempo. A gente precisava voltar aí. E hoje eu te confesso que eu sinto falta desse tempo. Esse tempo que a gente começava o louvor, a gente cantava uma música, a igreja... Eu estou falando de uma igreja que estava com quase 7 mil pessoas, estavam 6 mil. Você lembrou... A sede lotada. E eu vou te falar que hoje eu sinto muita falta disso. Eu sinto muita falta, e eu creio que o pessoal até mais lá de trás sente um pouco a falta disso. Hoje a gente não consegue mais, como a Nívia falou isso, eu concordei com ela, a gente não consegue. E a Nívia falou, gente, nós precisamos voltar esse tempo. Eu que sou amigo da Nívia, do Gustavo, nós convivemos a vida junto. A Nívia, nós tínhamos um culto na casa dela na sexta-feira, ela morava no Dom Cabral, sou amigo da família, da Sandra, irmã dela, da Cláudia, que casou com o Crebão, aquele zagueiro do Galo. Então, eu convivi com a família dela. E nos cultos lá que a gente fazia sexta-feira, a gente vivia isso. E a Nívia lembrou que esse tempo não tem mais. Luciana, é complicado, hein, ouvir isso. É complicado, e eu acho que o que falta é a busca pelo Senhor, a entrega pelo Senhor. A Bíblia diz que
o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E hoje em dia, a nossa vida é muito corrida. E as pessoas pararam com essa busca pelo Senhor. Alguma situação que se levanta já é motivo para a pessoa desanimar, não querer mais, muitas vezes desistir da igreja. Tantas decepções que muitas vezes as pessoas passam dentro da igreja também é motivo para elas desistirem. E a gente tem que, sabe, reavivar a chama do primeiro amor dentro de nós. É isso que nós temos que fazer. Buscar novamente o primeiro amor. Ela fala desse primeiro amor, Lori, e eu te vejo você como um grande líder, né? E quando eu volto e falo assim, de quando a gente ia nas casas um do outro, vocês iam para minha casa, eu ia para casa, todos os Toda músicos... semana eu estava na sua casa, né? Todos os músicos iam na casa um do outro. Exato. E aquilo ali criava entre nós um momento, né, de comunhão muito forte. Marcou, porque a gente tinha essa célula, eu sinto que faz falta hoje no louvor. E eu lembro que na hora de tocar, um olhar para o outro, a gente já sabia o que estava fazendo. Exatamente. Aí a banda nós somos de uma banda de quase 15 pessoas. Banda sempre foi grande, né? E aí eu olhava pro Beck, pro cantor, e a gente já sabia o que ia fazer. E eu acho que essa falta de unidade hoje, eu acho que o Manancial tem essa responsabilidade. Né? Talvez a Lagoinha se tornou, né? A Lagoinha se tornou essa grande referência na música cristã. Talvez seja por essa unidade que vocês criaram lá atrás. E eu acho que essa unidade parou e nós estamos sentindo essa falta. Eu te confesso que eu sinto. Eu sinto esse momento do mover de Deus na igreja e marcou muito nossa vida, né, Cris? Você lembrou aí uma manhã ali em Lagoinha que a gente ministrou, né? Digno é o Senhor. Eu lembro disso, marcou nossa vida, né? E o povo em plantos. E era assim, era uma coisa normal, natural. Era normal e natural. Eu posso falar isso porque quantos anos que eu estou ministrando louvor em Lagoinha, né? E a gente vai em várias igrejas, você esteve conosco, a gente esteve em muitos lugares. Quando o Diante do Trono gravou o CD, o primeiro CD, o segundo, o terceiro, Ana Paula, assim, dava oportunidade da gente até ir em alguns lugares, convite, que ela recebia muitos convites diante do trono, a gente teve a oportunidade de ir em vários lugares, né? Até cantar as músicas do DT, até para ajudar também a divulgar. E o mover, realmente, hoje, é difícil, a gente tem que voltar a essa busca, né? E a Luciana foi muito feliz em falar isso aí, né? É a questão da busca, né? A gente perdeu um pouco isso, eu acho. Mas não era só um som que tinha, nós tínhamos os momentos palhaçadas do Manancial. Verdade. Eu não esqueço o Marcelo que nós estávamos. E aí tinha um cara, amigo seu, que estava com sapato colorido de James Brown. Sei lá ele fabricava sapato. Aí o pastor Márcio tinha fábrica de sapato, mas ele fabricava um sapato diferente. Ele estava lá e de repente ele virou no meio da cela e falou assim: meninas, vocês escolhem demais. Quem sabe Deus vai mandar um homem de camiseta e com a camiseta vermelha, um homem de camiseta vermelha, de sapato colorido, de cabelo amarrado. E vocês estão negando aí, a irmã levantou e falou assim: eu não aceito essa profecia. Ele era percussionista. E aí a gente tinha tanto momento de alegria. Muito. O Hugo com a palhaçada. O Hugo com aquelas palhaçadas, né, Hugo? Você que o Hugo não mudou, é aquilo mesmo, não mudou nada, né? Verdade. Lá no grupo ele fica... A mesma coisa. Não mudou nada. Continua do mesmo jeito? Não mudou nada. E era muita alegria, né? A gente brincávamos, comunhão, né? Uma comunhão gostosa. Verdade. E isso aí sempre tinha o Lório, sempre esse jeitinho manso. Mas às vezes ele fala assim: não vai tocar hoje. E não tinha como... Não, e mudou. Sabe uma das coisas que eu sinto também muita falta hoje? Porque nós tínhamos aqueles acampamentos do louvor, né? Você lembra? Os acampamentos do louvor. E os acampamentos eram marcantes, muitos convidados, muitos pregadores. Quando a gente saía daqueles acampamentos, a gente saía... Você sabe como que é, renovados. A gente sente falta dessas coisas hoje, sério mesmo. Luciana, e você começou a cantar com quantos anos? Nossa,
A minha história também, posso te falar que dá para escrever um livro, porque meu pai era pastor. Quando eu nasci, a minha mãe era missionária e meu pai era pastor. Então eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico. Você nasceu andando já. E eu lembro do meu pai até hoje, eu sempre lembro disso. Todas as vezes que eu estou ministrando louvor, eu lembro disso. O meu pai, ele colocava o microfone na minha mão para eu cantar. Eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, gente. Eu tinha 4 aninhos e ele já me ensinou o que era adorar o Senhor, o que era louvar o Senhor, o que é trabalhar para o Senhor, o que é ser grato para o Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Então eu já cresci com esse amor dentro de mim. E toda a minha vida eu sempre busquei ao Senhor, eu sempre tive temor do Senhor. Só que, como eu disse, devido a tantas situações que a gente vive no dia a dia e decepções, mau testemunho, que a gente vê muito hoje em dia e a gente tem que vigiar, porque nós carregamos o nome de Jesus. Todos os lugares que você vai, você carrega o nome de Jesus. Então, devido a tantas situações e também na adolescência, eu me afastei do Senhor. E foi um período muito triste da minha vida, muito obscuro da minha vida. Eu me sentia muito vazia, porque as coisas do mundo não preenchem aquela pessoa que já teve um encontro com o Senhor. Não adianta falar que preenche, as coisas do mundo nunca vai te dar a paz que o Senhor te dá. Nunca vai te preencher como o Senhor te preenche. E depois que meu pai faleceu, eu me reencontrei com o Senhor e me reencontrei no meu chamado e voltei para onde eu nunca deveria ter saído, que é nos braços de Jesus. Então, Jesus hoje é a minha vida. Ele sempre foi e é tudo para mim. Eu canto o amor dele e é a minha vida. Adorar o Senhor, levar pessoas a se prostrarem diante do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus de toda a glória. É a minha vida. Amém. Mas eu quero que você saiba que foi muito bom receber um vídeo outro dia de vocês lá na sede ministrando. E a gente que passou pela sede ministrando com vocês, dá uma alegria falar assim, um dia eu estive ali. Lembra que esse culto domingo à noite, lotado. E a gente ali atrás, né, do altar, tremendo e suando. E, nossa, é hora de passar o som. Mas é muito bom. Lore, estamos terminando, só. Dê suas considerações finais aí. Se alguém quiser contratar um manancial, você recebe em cheque, dólar, euro, Pix. Oh, Jesus! Uma das coisas boas que a gente sempre teve o coração aberto. O pessoal convida a gente, né, Cris? A gente nunca pensa, né, por esse lado, a gente vai com uma alegria. O nosso desejo é sempre glorificar o nome de Jesus. E nesse tempo, eu te digo assim, de todo o meu coração, a gente vai ficando calejado no Evangelho. Calejado, quer dizer, é algo que vai acontecendo na nossa vida, a cada dia você vivendo com Jesus e sabendo que sem Ele você não... Você vai para onde? Como os discípulos, né? Os discípulos falaram, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida? Não tem onde ir. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E a gente sabe que Ele é o nosso socorro, bem presente nos momentos difíceis. Ele é aquele em quem nós temos crido, em quem nós temos depositado toda a nossa confiança, toda a nossa esperança está no Senhor. Então, essa é a nossa alegria, saber que a nossa vida está na mão do Senhor. Luciano, eu queria muito te agradecer por ter vindo hoje com o Lorival, ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Também estou muito agradecida de estar aqui. E as minhas considerações finais, se você que está aí do outro lado, sente um desânimo, não quer mais, sofreu alguma situação no ministério, na igreja, sabe, eu queria te reanimar. Volte ao primeiro amor. Não deixe essa apostasia que tenta rondar a igreja do Senhor te alcançar. A diferença de antes para hoje é isso. O avivamento, o primeiro amor, sabe? A gratidão de estar na presença do Senhor. Que nunca, nenhuma circunstância, tire você do primeiro amor.
Muitas vezes a gente convive com isso. Dentro da igreja a gente se deixa levar por tantas coisas, olha só para a técnica, mas deixa eu te falar uma coisa, mais importante é a sua comunhão com Deus. Então preserve isso, porque da terra o que nós vamos levar é só a nossa comunhão e nosso relacionamento com o Senhor. Amém. Programa História da Gente é isso aí, ó. Histórias, recordações boas. Que honra poder entrevistar esse homem que me ensinou muito no louvor. Eu sou muito grato à Banda Manancial pelo período que eu passei por lá. Cresci muito, muito, muito mesmo. O programa História da Gente vai ficando por aqui hoje. Agradecendo a Deus e te espero até o próximo programa.